Oi galera, na aula de hoje a gente vai falar sobre Roma da monarquia à república, né? Então a gente vai começar primeiro falando sobre a localização geográfica, tá? Roma localiza-se na região central da Península Itálica, às margens do rio Tibre, tá? Fica entre uma planície, né, e os rios, né? Então principalmente sobre o rio Tibre. Esse rio Tibre que vai ser muito importante, por quê? Porque através desse rio Tibre vai se desenvolver, né, a questão da agricultura, vai se desenvolver a questão econômica de Roma, né? No começo da civilização romana, também futuramente, né, nas outras fases de Roma, tá? A região é extremamente fértil, então como eu falei para vocês, onde vai ser Roma é o quê? É uma localização aonde se tem o quê? É entre um rio, né, e planícies, então existem muitas montanhas. E aí vai se tornar uma região extremamente fértil, ou seja, vai ter terras, né, que são terras propícias para uma plantação, ou seja, para uma agricultura. Essa agricultura que no primeiro momento vai ser para a subsistência desses povos, tá, que vão viver lá. A partir de 2000 anos antes de Cristo, povos indo-europeus, aparentados com os arianos gregos, deslocavam-se para o norte e o sul da península. Estes povos, conhecidos como italiotas ou itálicos, formavam vários núcleos de povoação, tá? Então, a questão desses povos europeus é muito parecida com a história da Grécia, né? A gente falou, né? Porque na Grécia tem também a chegada de povos indo-europeus de outras localidades, como os dórios, que vão ter uma importância muito grande, os eólios, os jônicos, os aqueus, tá? E aqui a gente vai ter que povos, tia? Aqui a gente vai ter, entre esses povos, a gente vai ter os sabinos, a gente vai ter os latinos, os gauleses, tá? A gente vai ter os úmbrios, entre outros povos que são povos que vão, né, vão fazer esse começo de Roma, tá? Como eu falei para vocês, né? Então, todos esses povos que são povos indo-europeus, esses povos que vêm, né, de localidades da Europa, que vêm, né, para fazer expansão, ou seja, para descobrir terras, para expandir, né, as suas questões militares e econômicas também, a gente tem o quê? Os latinos, tá? Os latinos se fixaram na planície do Lácio, tá? Então, eles se fixaram nessa área onde Roma, ou onde vai ser Roma, se fixaram e começaram a viver do quê, tia? Da agricultura, né, e do pastoril. É muito comum de viver da agricultura, por quê? Porque é uma terra fértil, então se é uma terra fértil, é uma terra propícia para uma plantação. E vocês sabem que no primeiro momento, essa questão da plantação vai ser para a subsistência e depois, posteriormente, como eu vou falar, vai ser para o comércio, tá? E do pastoril, né, porque também a questão da criação de alguns animais também vai ajudar as cidades, vai ajudar também esses povos. Os latinos, eles vão viver, né, de comunidades primitivas. Então, essas comunidades primitivas vão ter quem? O papel do pater familiar. Então, ou seja, é aquele chefe familiar, aquele, né, entre várias comunidadezinhas, vão ter aquela pessoa, aquele homem que vai ser responsável pela sua família. E ele vai ser chamado de quê? De pater familiar, tá bom? E aí, esses latinos, né, de forma primitiva, vão, né, fazer essa questão dessa expansão, vão começar a questão da plantação, da colheita, depois para tentar uma comercialização. Então, quando eles estão nesse processo, tem a chegada de quem? Dos gregos. Lembra que os gregos, os povos da Grécia, eles vão fazer o quê? Muitas das vezes vão cada vez mais querer expandir os seus territórios. Os povos da Grécia, quando eles vão chegar nesse domínio que vai ser de Roma, eles vão querer fazer o quê? Eles vão querer expandir essa questão dessa cultura, né, a questão de comércio e tudo mais, tá? E aí, quando esses gregos eles estão expandindo para essa parte sul, né, de Roma, quando eles estão fazendo essa expansão, eles têm o quê? A invasão dos etruscos, tá? Então eles vão ter a invasão dos etruscos. A invasão dos etruscos deram à cidade de Roma
uma nova estrutura. Por quê? Porque a invasão dos Etruscos, os Etruscos já faziam, né, invasões em outras localidades, então já tinham uma questão técnica muito melhor do que os latinos, né, porque esses povos europeus, né, que são os latinos. Então, como eles já tinham uma estrutura bem melhor, o que eles vão fazer? Quando os Etruscos eles vão ter contato, né, onde é do povo latino aqui, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar e expandir essa agricultura, vão dar oportunidade para fazer o quê? Para se fazer a comercialização, né, desses produtos, porque vocês sabem, a agricultura, no primeiro momento, ela vai ser para subsistência, mas no segundo momento, ela vai gerar excedente, e por gerar excedentes, ela vai fazer o quê? Esses excedentes vão ser comercializados. E aí também vai ter a questão da venda também do artesanato. Então, as invasões dos Etruscos vão dar essa questão, né, de uma estrutura melhor, uma estrutura que vai trazer uma economia muito melhor para o que vai ser Roma, tá? Por quê? Porque o comércio vai gerar, né, muita riqueza para Roma. Também a questão da agricultura e também a questão do artesanato, né? Os romanos, eles têm muita questão, né, de deuses. Então, até porque Roma, né, vem a ser uma civilização muito rica em muitas coisas. Então, a gente tem o mito da fundação, né, a fundação de Roma, que é aquela história do Rômulo e Remo, né, que diz que eles eram filhos da Sílvia, né, de uma princesa, e a Sílvia se relacionou com o deus Marte, né, o deus da guerra. E aí, desse namoro entre eles dois, eles tiveram 2 filhos gêmeos, Rômulo e Remo, tá? E aí, em questões de políticas, né, o pai de Sílvia ele vai ser destituído do poder e o tio dele vai usurpar esse poder, tá? E aí, com essa questão de usurpar o poder dele, vai ocorrer o quê? Eles vão pegar, quando o tio da Sílvia souber que ela tá grávida, ela vai ter as crianças e ele tem a ideia de mandar matar as crianças. Só que a pessoa que ele mandou matar as crianças ficou com pena e colocou as crianças dentro de um cesto e colocou no rio Tibre. E aí, segundo reza a lenda, né, que o deus Marte ficou olhando seus filhos. E aí encaminhou eles até um local onde tinha uma loba que estava amamentando seus filhos. E aí Rômulo e Remo foram, né, amamentados por uma loba. Posteriormente foram achados, né, pelo casal de camponês, que criou os filhos, né, que criou tanto Remo como o Rômulo. E aí quando eles estiveram na fase adulta, né, acabaram entrando em conflito com o tio usurpador e acabaram conseguindo de volta o poder, né, monárquico para o seu avô, tá? Tinha sido usurpado. E aí com isso, reza a lenda que há um conflito entre Rômulo e Remo para fazer a fundação de Roma, né? E aí eles entram em conflito e aí Rômulo acaba brigando com Remo e aí Rômulo acaba, né, assassinando o Remo. E aí daí nasce Roma, tá bom? Olha lá. E aí a gente vai ter também os segmentos sociais, tá? Então, vocês sabem que toda sociedade ela tem um segmento, né? Ela tem que ter uma ordem. E aí a gente começa por quem? Então, por essa ordem, a gente tem primeiro os patrícios. Tia, mas quem são os patrícios? Os patrícios, eles são aqueles proprietários de terras, né? Aqueles grandes latifundiários, tá? Então, eles são os grandes produtores. Então, eles também são elite romana, tá bom? E a gente tem depois os plebeus. Tia, mas quem são os plebeus? Os plebeus são os pequenos proprietários de terras, tá? Também são comerciantes artesãos. Nessa sociedade, eles não têm poder político nem administrativo. Quem tem o poder político e administrativo nessa sociedade são os patrícios, tá bom? Depois dos plebeus, a gente tem os clientes. Os clientes, né, como eu falei para vocês anteriormente,
Os plebeus são aqueles pequenos proprietários que têm terras, mas que não são ricos. Já os clientes é a condição do quê? É quando esse plebeu aqui, ele consegue uma ascensão social, ou seja, ele consegue enriquecer. E aí, com esse enriquecimento, ele consegue se tornar cliente, tá? Só que para ele continuar nessa condição de cliente, ele tem que fazer o quê? Ele tem que trabalhar, se submeter aos patrícios. Ele tem que estar sob a proteção de uma família patrícia, tá? E por estar sobre essa submissão de uma família patrícia, ele tem que se submeter também à religião, ou seja, a cultuar o mesmo Deus dessa família patrícia, tá bom? E aí a gente tem os escravos também, né? Então, para o escravo, a gente tem duas condições para o escravo. O escravo, ele é por dívida, tá? Tia, mas quem é que vai ser esse escravo por dívida? O escravo por dívida vai ser o plebeu. Esse plebeu, né, que em um determinado momento acabou devendo para os patrícios, não teve como pagar, e com isso acabou fazendo o quê? Acabou virando escravo por dívida. E aí, quando ele vira escravo por dívida, esse plebeu, ele vai ter que dar suas terras e vai se dar como escravo também, tá? E aí vai ter que trabalhar por um bom período os patrícios. E a outra forma de se tornar escravo também é a questão de guerras, né? Os romanos, eles vão sempre entrar em conflito com outras localidades. E aí vai se ter, né, vários escravos capturados, várias pessoas capturadas que vão se tornar escravos, tá bom? Olha lá, a Constituição do Estado Romano com as suas formas de governo, tá? E aí a gente tem duas formas de governo que a gente vai falar na aula de hoje, a monarquia e a república. Monarquia romana. Durante o século VI a.C., o regime romano era monárquico, ou seja, o governo era feito por uma pessoa só, né? Então era para um rei, né? Esse rei, ele tinha poder político, administrativo, religioso e judiciário, tá? Então ele detinha todo o poder, beleza? Esse rei, ele era eleito pelo Senado, tá? Tia, mas quem é esse Senado? Senado, né? São um grupo de pessoas, ou seja, esses anciões que são o quê? Os patrícios, né? Por quê? Porque só quem tem poder político são os patrícios, tá? Então quem vai fazer parte desse Senado vai ser os patrícios, mas vão ser as pessoas com mais idade, né? Dos patrícios, tá? E aí o Senado era responsável, né? De eleger esse rei. E aí a gente também tem a Assembleia Curiata, tá? Essa Assembleia Curiata, ela é mais ou menos o quê? Ela é uma assembleia, ou seja, uma reunião de várias famílias, tá? Por que tinha Assembleia Curiata? Porque o chefe dessa família, ele era chamado de Curiata, Curião ou Curiata, tá? E aí se fazia a junção, né, de vários chefes de família para discutir a questão das leis. O Senado, ele vai ser responsável por fazer essas leis, tá? E muitas vezes ele também é responsável de não aceitar tudo que o rei decretava. Então ele podia vetar alguma lei que o rei acabava impondo, tá? E aí a votação da lei era feita pela Assembleia Curiata, ou seja, esse grupo de vários chefes familiares. E aí a gente tem em 625 um rei que vai ser Etrusco, Tarquínio, tá? O Tarquínio, ele vai fazer o quê? Ele vai querer impor, né? Ele como rei, ele vai querer impor que acabasse o Senado. Por quê? Porque era o Senado, né? O Senado que fazia as leis, ou seja, o Senado poderia vetar ou não uma lei. Então o Tarquínio, ele fica bem revoltado, porque ele quer acabar com o Senado. Só que assim, imaginem vocês que os patrícios, eles não vão querer perder o seu poder, então eles vão acabar expulsando esse rei, tá? E esse rei que também queria esse poder centralizado, ou seja, Tarquínio queria um poder centralizado onde ele pudesse fazer todos os papéis, né? Fazer o papel administrativo, político, religioso e judiciário, e ele fizesse as próprias leis e colocasse, né,
em execução as próprias leis sem passar pelo Senado. E aí que nesse momento rola essa questão do Senado ficar revoltado e acabar expulsando ele. Até porque também ele começa a dar alguns privilégios, né, para aquelas classes que não tinham tantos privilégios, com os plebeus e os clientes. Foi nesse momento, quando o Tarquínio ele é expulso, e aí a gente tem o que agora? A República. E aí a gente tem o início da República Romana. E aí é nesse momento que vai ser um momento que os patrícios vão fazer o quê? Os patrícios vão ter o poder de volta às suas mãos, ou seja, né, eles vão estar mais uma vez à frente do poder, ou seja, se privilegiando, né, fazendo leis que privilegiassem eles cada vez mais. E nessa república, né, os plebeus e escravos continuaram sendo sem poder político, tá? Principalmente escravo, o plebeu, ele não tem poder político e ele vai perder muitos privilégios que antes ele tinha conseguido. E aí a gente tem a estrutura política da república, tá? Por quê? Porque cada período de Santa Monarquia, quando da República, a gente tem uma hierarquia, a gente tem uma organização para funcionar, né, essa forma de governo. Então, como eu falei para vocês, né, os patrícios da República, eles vão começar a ter mais poder. E aí, por ter mais poder, né, eles fazem parte do quê? Do Senado. Então, esse Senado vai ser o quê? Eles vão ter o papel de administrar. Então, é como se o maior papel que há nessa questão, dessa estrutura política. Por quê? Porque o Senado é responsável pela questão política, né, administrativa, judiciária, e além de também formular todas as leis, tá? Então, quem era do Senado, né, se tornava uma pessoa também muito importante. E aí, lembra que eu falei para vocês? A gente também tem aqui a Assembleia Curiata. Essa Assembleia Curiata, na República, ela não tem tanta importância, ela se desfez, tá? Essa Assembleia, que era de vários chefes familiares patrícios, aqui na República, ela não tem tanta importância. E aí a gente tem a Assembleia Centuriata, que vai ser uma Assembleia de decisão. Então, ou seja, nessa Assembleia a gente tem, né, 100 patrícios, né, 100 pessoas que são pessoas importantes da sociedade, essas pessoas que têm o poder de organizar as leis, né, de impor muitas das vezes essas leis, tá bom? A gente tem os magistrados. Os magistrados, eles vão fazer o quê? Eles têm o papel de compor, ou seja, de organização nessa questão política, tá? Ou seja, o poder deles nessa sociedade é o poder, né, de colocar em execução todas as leis e as ordens que o Senado, né, impõe. Nos magistrados sempre vão existir 2 pessoas em cada cargo desse aqui. Tá? Em cada cargo vai existir sempre 2 pessoas. Então, os cônsules, eles são o cônsul é um dos papéis dessa sociedade, né, um dos magistrados mais importantes. Por quê? Porque ele tem o poder, muitas das vezes, político e administrativo também. Então, existe um momento também que esses cônsules, em períodos de guerra, eles têm o poder de eleger uma pessoa, né? Essa pessoa que vai ser chamada de tirano, que essa pessoa vai acabar fazendo o quê? Ela vai colocar em execução tudo o que for necessário para manter, né, a ordem em Roma, tá? Então, essa pessoa vai ser chamada de tirano, tá? Porque essa pessoa vai ter o poder de administrar, fazer o que ela quiser. Porque é um momento de guerra, então não tem como fazer uma votação. Então, essa pessoa vai colocar em execução tudo o que for possível para fazer, né, a questão da proteção de Roma. A gente tem os pretores. Os pretores, eles vão ser pra gente hoje como se fossem os policiais, a polícia, né? Por quê? Porque se existir alguma coisa legal, alguma coisa que deveria ser executada. Então, vamos dar um exemplo. Fulano de tal não pagou os impostos, então mandava os pretões para fazer, né, execução, ou seja, pegar essa pessoa e trazer essa pessoa para o julgamento. Então, era como se fosse um papel judiciário, tá? Um papel de justiça. Então, vai lá buscar a pessoa. E se em um momento houvesse a questão de um fulano vai ser executado por tal crime, então os pretores também, pretores que vão fazer o quê? Eles também vão executar. E aí a gente tem o quê? Os censores, né? Eles são responsáveis por quê? Por
cuidar da questão, né, de calcular o nível de riqueza, né, que cada pessoa tinha, que cada família tinha, ou seja, para na frente vir uma outra pessoa do magistrado fazer essa cobrança desses impostos, tá? E o outro dos censores, ele era responsável, né, por cuidar da conduta moral, saber se aquela pessoa estava fazendo tudo direitinho, se não estava. Então, esse era o papel dos censores. E a gente tem os questores, tá? Mas quem são esses questores? Esses questores, eles são nada mais nada menos do que aquelas pessoas que eram responsáveis por colher, né, os impostos, ou seja, eles são aquele papel depois dos censores, né? Porque os censores têm o poder de calcular, né? O papel deles é calcular o nível de riqueza. E os gestores têm o papel do quê? De ir lá colher, né, esses impostos. Tá? Ah, eu esqueci de falar sobre os prestores, sobre o que? Existia um para a área da área urbana, né, para fazer essa fiscalização, muitas vezes judicial na área urbana, e existia outro para fazer na área rural. E aí a gente tem a tribuna dos plebeus. Por muito tempo vai haver sempre um conflito, né, dos patrícios com os plebeus. Por quê? Porque os patrícios sempre são privilegiados, sempre tem tudo de melhor. E os plebeus sempre são aquelas pessoas muito mais humilhadas, aquelas pessoas que não têm muitos direitos, principalmente porque não são tidos como cidadãos e não têm poder político, nem administrativo, nenhum poder. Tá bom? Então sempre vai ter esse conflito. E aí, para não haver mais esse conflito, é criado, né, tribuno da plebe. Então, nesse tribuno vai se ter o quê? Ou seja, uma organização, uma assembleia, né, dos plebeus. E aí, essa lei aqui, que o Senado, né, o Senado é responsável pelas leis. Então, a lei que o Senado ele vai impor, né, para a sociedade, ela tem que passar pela tribuna da plebe, para ver se eles aceitam, se está de bom grado para eles. Porque se não tiver de bom grado, eles podem até acabar, né, inibindo essa lei, ou seja, né, acabar cancelando, ou seja, essa lei. Por quê? Porque não vão beneficiar eles, então se não vai beneficiar eles, vai trazer, muitas das vezes até, vai dificultar muito mais a vida deles, então eles vão fazer o quê? Eles vão acabar inibindo essa lei, ou seja, essa lei não vai para frente. E aí, como eu falei para vocês, né, a gente tem as lutas sociais na Roma republicana, né? Essas lutas sociais, elas vão ser entre os patrícios e os plebeus, tá? A marginalização da plebe. Então, os plebeus e os escravos sempre vão ser marginalizados, sempre não vão ter direitos, né, políticos, sociais e tudo mais, e sempre vão ser muito humilhados pelos patrícios. Os plebeus eram criminalizados. Muitas das vezes, quando eles iam para a guerra, e sempre ficavam nas piores frentes, tá? Então acabavam muitas vezes morrendo, acabavam sendo feridos. Então sempre eram muito humilhados pelos patrícios. E aí, como eu falei para vocês lá anteriormente também, né? Esses plebeus também, um dos conflitos muito grandes é porque muitas das vezes eles vão ser escravos por dívida, né? Porque às vezes eles não têm condições de pagar aquela dívida e aí eles vão acabar se tornando escravos, né? Para fazer o pagamento dessa dívida. E aí com isso acabam perdendo muitas das vezes, né, muito direito, ou seja, perdendo o poder das suas terras, porque às vezes a dívida é muito grande. Então, durante aquele período que ele vai trabalhar para o patrício, ele vai perder um pouco dessas terras. As leis em Roma, nesse momento, na República, são leis que elas são orais, né? É uma forma tradicional deles, então uma lei oral. Não é uma lei escrita. Depois de bom tempo ela vai ser uma lei escrita, mas no primeiro momento ela é uma lei oral e são leis que sempre vão privilegiar muito quem? Os patrícios, tá? Os patrícios sempre vão ser muito privilegiados nas leis, tá bom? E a nossa aula fica por aqui. Até mais. Beijo, tchau.